Anderson Moreira, a culpa não é da torcida. Se você é um inscrito do canal Gol da Cabeça, sabe que o administrador é botafoguense. O canal é de futebol como um todo, mas de vez em quando a gente fala de Botafogo, ok? Esse vídeo será dividido em 3 blocos. No primeiro, eu explico historicamente por que a culpa não é da torcida. Esse mantra vem sendo repetido desde a administração Maurício Assunção. No segundo bloco, eu analiso o trabalho do Anderson, que é muito bom até aqui. E no terceiro, eu falo finalmente o que eu acho do que ele fez ontem, ok? Bom, gente, nada me irrita mais do que essa questão da culpa e da torcida. Os 7 mil de sempre, por exemplo, como odeio esse termo. A torcida do Botafogo fazendo papel de flapressa. A torcida do Botafogo falando mal do próprio Botafogo, que não é verdade. Tem vídeos do canal aqui que a gente fala do público nos últimos 50 anos, desde 57, de todos os times, e a média histórica do Botafogo no Campeonato Brasileiro é de 13 mil, ou seja, não, minto, 14 mil, ou seja, a metade do que o time que mais levou o público, que é o Flamengo, com 29 mil até 2019, ok? O último ano que tivemos com público, ou seja, esses 7 mil de sempre não casam. O grande ponto é que a torcida do Botafogo, ela comparece muito mais do que as outras. Há 5 anos atrás, eu dei uma palestra, num dos restaurantes do atual presidente do Botafogo, do Césio Melo, em que eu explicava para a galera presente, 30, 40, 50 pessoas, não me lembro bem a audiência, empresários, pessoas de mídia, pessoas que participam da vida política do clube, e eu explicava exatamente quem é o botafoguense. E a gente tem que entender isso é muito importante. O Botafogo, o grande problema dele é que ele é um punhado em um monte de lugar. O Botafogo é 10% no Rio de Janeiro, nossa maior penetração, tem muito botafoguense em Juiz de Fora, aquela região toda, é o maior reduto botafoguense do Brasil, tá? Das 20 cidades com o maior percentual de botafoguenses no Brasil, 15 são em volta ali de Juiz de Fora, incluindo Juiz de Fora, que é a quinta, se não me falha a memória, em percentual. Tudo ali em torno de 14%. Tá? Aí é 5% em Brasília, 5% em Manaus, 5% em João Pessoa. Então o Botafogo é um punhadinho de gente em um monte de lugar, sem ser majoritário em um lugar. Esse é o grande problema do Botafogo. Vasco e Flamengo também sofrem esse problema, de terem muito mais torcida nacional do que torcida local. Só que o volume deles é muito maior. Então, os jogos que você enche com preço de ingresso caro, como por exemplo Libertadores de 2017, para quem foi naqueles jogos, todos os jogos, como eu, você vê sotaques de todo o país. Por quê? Porque como o Botafogo disputa Libertadores de forma bissexta, 63, 73, 96, 14 e 17, todo mundo faz caravana para vir ao Rio de Janeiro ver os jogos. Aí você pode botar um preço caro, porque você tem uma torcida nacional para ver um espetáculo diferente. O Botafogo em 2017 conseguiu fechar os 4 P's. Fez 37 mil sócios-torcedores. Por quê? Porque o sócio-torcedor ficou barato, uma coisa que eu sempre gritava com a diretoria na época, aliás, eu grito há décadas, tá certo? Tinha um bom time, tinha um bom tijo, tinha competições importantes, tinha um estádio customizado, você conseguiu conciliar os 4 P's. Preço, promoção, me fugiu aqui, praça, preço, promoção e produto, tá certo? Deu certo. Se você não conseguir conciliar, lógico que é muito complexo, porque uma torcida vai ao estádio ou não vai. Mas se você não conseguir conciliar esses 4 fatores, você não vai conseguir ter sucesso. Nas minhas contas, se a gente pegar a torcida dos 12 maiores nas suas regiões metropolitanas, é muito simples. Você pega uma pesquisa, olha a grande São Paulo, grande Rio, grande BH, grande Porto Alegre, vê o percentual que o teu time tem na torcida e você vai achar o mesmo número que eu. São 7 milhões e 700 mil corintianos, são 6 milhões de flamenguistas, são 4 milhões de São Paulinos, que é o tamanho da torcida do Botafogo. O tamanho da torcida do São Paulo, na grande São Paulo, é a torcida do Botafogo toda no Brasil. São 2,6 palmeirenses, 2,4 que torce para o Galo, 2,3 para o Cruzeiro. O Cruzeiro é majoritário em Minas, mas em Belo Horizonte perde para o Galo. Temos o Grêmio com 2, Vasco 1,8, temos Vasco 1,6, Inter 1,5,
O Fluminense tem 1,4, a gente tem 1,2 e o Santos tem 1,1 na Grande São Paulo. Ponto, assim, 0,5% da torcida do Corinthians na Grande São Paulo lota o estádio deles, o Botafogo precisa de 3%. A torcida corintiana é 36% da Grande São Paulo, mas 42% na classe A. O Botafogo é 10% em todas as camadas sociais. Ou seja, a torcida do Corinthians, por aquilo que pareça, não é uma torcida pobre, como se apregoa, povão, não, é uma torcida rica. Mas a gente cobra que o Botafogo, ele vá ao estádio na mesma frequência com esses caras. Nesse vídeo que eu fiz das memórias médias, o Botafogo é 14, se me falo a memória, o Fluminense é 15 ou 16, o Vasco 17, com muito menos títulos nesses 50 anos, com muito menos jogos importantes. É o contrário, a torcida do Botafogo é a mais fiel que tem. Agora, as pessoas não conseguem entender que para um jogo de Campeonato Brasileiro normal, ou para um Botafogo de bom sucesso no importantíssimo Campeonato Carioca, às 9h30 da noite, não tem público. Nenhum time vai ter público num jogo desses, né? Então, a gente repete esse mantra que a torcida do Botafogo não vai, que a torcida do Botafogo é isso e aquilo. Ela é a mais fiel, proporcionalmente ela vai muito mais. E o seu Maurício Assunção, por exemplo, perdeu janelas de oportunidade ao colocar, na época do Seedorf, o ingresso nas alturas. A torcida não foi. E o Seedorf comprou essa briga e ficou mal com a torcida. O torcida do Botafogo não gosta do Seedorf, né? Grande parte por ele ter comprado essa briga idiota. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá não conhecem o seu público. Então, esse mantra que a torcida não vai é balela. Vou falar uma outra coisa aqui, só para encerrar esse bloco. Em 2018, eu participei de uma reunião de diretoria em que as pessoas queriam saber a minha opinião, né, sobre o novo pacote de ingressos, né? E eu falei, não é hora, o Botafogo tinha sido eliminado pela Aparecidense, já era meio do ano, tinha a Copa do Mundo, né, o campeonato tinha sido paralisado, e quando voltasse iam fazer um novo pacote sócio-torcedor. Eu falei, não vai funcionar. Lembra dos 4 P's que eu falei há pouco? O time era porcaria, o time ia lutar para não cair, tá certo? Não estava disputando mais nenhuma competição importante. Assim, por que o torcedor ia fazer um pacote? Você tinha que jogar no ingresso avulso para você encher o estádio. Enquanto eu falo, vou colocar para vocês os gráficos do comparecimento do Botafogo em 2018 e 2019. Os gráficos são iguais. Você começa com aquela expressão que eu não gosto, os 7 mil de sempre, tá certo? E quando chega no final, para você não cair, você bota norte a 5. Aí dá 20 mil sempre, porque esse é o tamanho da torcida do Botafogo, com preço de ingresso baixo e disputando para não cair. É 20 mil. Né? Se você tiver um time de ponta com ingresso baixo, disputando as primeiras colocações do brasileiro, você vai conseguir frequentemente botar 35, 40. Em outros jogos, quando o time estiver ali na bica de ser campeão, quando vai vir gente do Brasil todo, você pode botar o ingresso lá em cima como Libertadores. Mas as pessoas têm que entender o público que tem. O estádio Newton Santos vão dizer, mas ele dá prejuízo. É para dar prejuízo. O tamanho da torcida do Botafogo, se eu for fazer aquela conta que eu fiz, né, por exemplo, 1% de atleticanos lotam Independência, que tem 23 mil. Né? Aí você pode botar um ingresso caro. Né? Então, para o Botafogo, um estádio ideal seria um estádio aí de 15 mil pessoas. Mas aí, gente, para matar o carrapato, eu mato o boi. Né? Então é mais fácil eu lotar um estádio. É mais difícil e é melhor para o clube eu buscar lotar um estádio de 40 mil do que ajustar para a minha audiência atual. O estádio tem que ser financiado com faculdade lá dentro, com shopping, com lojas, com name rights, com estacionamento sendo explorado 365 dias por ano. O estádio funcionar 365 dias para você subsidiar 30 jogos em casa com ingresso barato, ok? Esse aí é o caminho. Sobre o Henderson no Botafogo. O Henderson, ele teve o mérito de fazer o feijão com arroz e teve sorte. Né? Ele manteve o trabalho do Chamusca? Sim, manteve. Né? Ele manteve a escalação inicial, manteve o 4-2-3-1, só que fez ajustes. O Chay passou a jogar solto e não pelos extremos, porque o Chay, na verdade, é um cara de 31 anos que não tem formação de atleta, então ele fica solto e bota a bola para dentro. Se não tiver um centroavante participativo como o Rafael Navarro para auxiliá-lo, e a gente viu isso no jogo contra o Remo, que com o He-Man o Chay sumiu,
ele não vai funcionar. Então o time joga em torno do Chay, tá certo? Ele fica solto, uma peça solta, linhas mais próximas, e o Botafogo sabe ser reativo. Contra o Sampaio Correia, a gente estava dando a bola para o Sampaio. Contra o Vasco, a gente começou com linha alta, fez o gol e recuou. O próprio Chamusca chamuscou quando treinou o Náutico contra nós. Começou com as linhas altas e as pessoas dizendo besteira nos grupos, que o Botafogo está jogando mal, que o Botafogo não sei o quê. Era o adversário que estava jogando. Aí fez o gol e continuou com linhas altas. Tomou o contra-ataque, exatamente como aconteceu com o Botafogo. O Henderson tem muito mérito, teve muita sorte, ganhou jogos improváveis, improváveis pelas circunstâncias do jogo, remo, confiança, etc. Mas a bola entrou, coisa que às vezes não entrava. Uma hora a bola não ia entrar. O jogo de ontem especificamente tinha um adversário, talvez o adversário que jogou de forma mais qualificada até aqui em toda a Série B. O adversário não deixou o Botafogo jogar. O Botafogo é isso. Nos jogos fáceis, a gente soube fazer o jogo. Sampaio Correia, a gente deu a bola, como eu falei, ganhou o jogo na expulsão, mas, fora um chute do Pimentinho pelo tempo, não teve nada. Sampaio Correia não fez nada no jogo, ok? Então, isso aí é um acaso. A gente conseguiu os pontos para chegar ali de frente, agora é trocar ponto e garantir a classificação. Sobre ontem, o Henderson pisou muito na bola. Primeiro, que ele tem que ficar prestando atenção no campo. Ele não tem que dar uma de animadora de torcida, tá certo? Ele tem que prestar atenção no campo. Isso não tira os méritos do trabalho dele, que eu falei há pouco, tá? O grande ponto alguém também tinha que explicar ao Henderson a cultura do estádio. É um estádio segmentado. Ali na Oeste, é um lugar que eu detesto ver jogo, é um local que todo mundo reclama, é um local de pessoas mais sêniores, enfim, em outra etapa da vida, faz parte. Logicamente que o cara reclamar e o cara apoiar, você vai ter em todos os lugares do estádio. Mas é mais fácil se encontrar na Leste as pessoas que apoiam incondicionalmente e os que reclamam mais na Oeste. Faltou alguém explicar isso para o Henderson também. Mas não justifica, o cara não tem que bater boca com torcida. É completamente errado, ele tem que focar no campo. E eu, particularmente, eu também sou contra as pessoas que vão o estádio para vaiar. Eu acho que se você for vaiar, se você for reclamar, se você for lá botar para fora, né, um insucesso da sua vida, botar para fora as mazelas que você passa, ou no casamento, ou no trabalho, cara, deixa em casa, não enche o saco dos outros. Mas se o cara quer ir lá fazer isso, eu sou o primeiro a defender o direito dele. Cada um faz o que quer. Ninguém tem que ficar doutrinando o outro como se deve torcer ou não. Eu sou contra, eu não concordo com esse cara, mas vou apoiar até o final dos meus dias o direito dele de vaiar quem ele quiser, onde ele quiser, na hora que ele quiser. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações, feito para quem pensa futebol com inteligência.